Olá, você que me acompanha aqui no canal do Professor Denis, você também que está chegando, que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição no canal, habilite o sininho para receber notificações de novos vídeos. Hoje eu trago um recurso muito interessante no Excel, que é a tabela dinâmica. Eu vou mostrar de uma maneira bem prática e simples como nós podemos configurar uma tabela dinâmica do zero. Vamos para a tela do computador agora. Bom, aqui nós temos uma planilha, onde nós temos aqui vários dados organizados num formato que é um formato adequado para você inserir tabela dinâmica. Então, cada coluna com a sua informação, que produto, ciclo de venda, data, quantidade vendida e faturamento. O nosso objetivo é inserir uma tabela dinâmica para poder agrupar esses dados, resumir esses dados de uma maneira que nós podemos analisar, nós podemos também inserir gráficos, né? Então, vamos lá. Vamos selecionar aqui, posicionar o cursor aqui no A1, Ctrl Shift seta para baixo para selecionar até o final e para o lado. Agora, nós vamos vir aqui em Inserir dessa guia, Tabela Dinâmica. Aqueles dados que nós selecionamos já estão aqui. Você poderia também ter selecionado a coluna inteira, que eu selecionei um intervalo. Nós vamos dizer para o Excel que a gente quer esse relatório de tabela dinâmica em uma outra planilha. Então, ele vai gerar uma outra planilha, ok? Então, ele gerou essa nova planilha aqui. Eu vou até mudar o nome dela aqui para tabela dinâmica. E nessa planilha é onde nós vamos configurar a nossa tabela dinâmica. Aqui eu vou vir em exibir, vou tirar essas linhas de grade para ficar mais limpo. E aqui é onde nós vamos configurar a estrutura da tabela dinâmica. Observe que aqui do lado apareceu todas as colunas, que são aqueles dados, aqueles campos. E aqui nós temos esses quadrantes, filtros, colunas, linhas e valores. É aqui que nós configuramos a tabela dinâmica. Da seguinte forma, se você quer expor as suas informações em linha, você arrasta para a linha. Por exemplo, produto eu quero jogar em linha. Observe que ele colocou aqui os produtos, sem repetições. Produto A, B e C. Agora que nós temos o produto aqui em linha, eu poderia pegar a quantidade e arrastar para cá. Então, nós temos aqui a quantidade vendida, a soma total de quantidade vendida de cada produto. Aqui nós podemos vir aqui em configurar campo e configurar o que nós queremos, aliás, né? O que nós queremos, se é a média, se é a soma, contagem, média, máximo. Vamos deixar a soma mesmo. Aqui em formatar número, a gente vai formatar aqui número com separador de milhar. Ok? Ok. Da mesma forma, eu posso também, nesse quadrante valores, nós podemos pegar e colocar o faturamento aqui. Aqui, faturamento, vou vir aqui em configurar campo. Vamos deixar aqui também soma, formato de número, usar separador de milhar, ok. Vou até tirar essas casas decimais, deixar 0 aqui, ok, ok. E aqui também eu vou vir aqui, ó, na quantidade, vou tirar essas casas decimais também, formatar número, casas decimais, vamos deixar 0. Então nós temos aqui a quantidade vendida, produto A, quantidade total vendida e a soma do faturamento. Então, são as informações que nós temos aqui. A gente poderia colocar aqui, essa tela de configuração, se ela não aparecer, você pode clicar com o botão direito do mouse e vir aqui, ó. Quando ela está oculta, aqui, ó, ocultar lista de campos, ela desaparece. Botão direito do mouse, mostrar lista de campos, que aparece aqui essas configurações. A gente poderia também pegar o ciclo de venda e colocar aqui em colunas.
Então, iria aparecer aqui o produto e o ciclo de venda aqui no formato de colunas. Mas vamos deixar só assim mesmo. Agora, a gente poderia também... Aqui tem a soma de produto, a soma vendida em quantidade e a soma do faturamento. A gente poderia também colocar a média, então poderia arrastar novamente a quantidade vendida para cá, deixar aqui no início, e configurar isso aqui como média. Então eu teria duas informações com relação aqui, configurar campo, média. Então aqui tem a soma total vendida, a média de venda e a soma. Então nós poderíamos trabalhar aqui o mesmo campo, a mesma informação, agrupando por média, por máximo, por mínimo, de acordo com aquelas configurações mesmo. Aquelas configurações que tem aqui, ó, né? Essas configurações aqui. Você poderia trabalhar com qualquer uma dessas configurações, desses tipos aqui de resumir dados, né? Mas vamos deixar aqui só a soma mesmo. Vou tirar essa média, deixar só assim. Bom, agora vou arrastar isso aqui para baixo e vamos inserir aqui o que nós chamamos de segmentação de dados, que é aqui, ó. Clica na dinâmica, você vai vir aqui em analisar, inserir segmentação de dados, produto e ciclo. Ele vai inserir esses botõezinhos aqui, que é o que a gente chama de segmentação de dados. Isso aqui vai servir como filtro. Deixa eu colocar aqui um pouco mais largo. Aqui eu vou aumentar, seleciona aqui, aumenta a quantidade de colunas. Vou deixar aqui, por exemplo, 4 colunas. A cor também pode ser alterada, né? Ó, observe que você pode alterar as cores aí. E nós temos aqui já os botões para você fazer os filtros aqui. Por exemplo, eu quero produto A, filtrou só produto A, ciclo 1. Então vai dar o resumo aqui do produto A, ciclo 1. Ou, por exemplo, todos os produtos do ciclo 1. Ele dá o resultado aqui, né? Todos os produtos do ciclo 11. Então observe que esses botões de segmentação de dados, eles ficam aqui em cima, né? Você pode configurar, geralmente em cima fica melhor. E eles são muito práticos, porque quando você clica, você já tem ali o resultado ali imediato. Então é um filtro instantâneo. Então eu prefiro trabalhar com esses botões de segmentação de dados. Você poderia ter um filtro aqui também, né? Mas esses botões de segmentação de dados, eles são muito práticos. Aqui também a gente poderia ter, se a gente pegar aqui, a gente poderia ter um gráfico, né? Selecionar isso aqui e inserir um gráfico aqui desse aqui, por exemplo. Vou fechar isso aqui, inserir esse gráfico aqui do lado. Aqui geralmente eu tiro esses botões, seleciono o gráfico, venho aqui, botões de campos, vou deixar ocultar. E a gente tem aqui um gráfico da quantidade e quantidade vendida e do valor do faturamento. Esse gráfico assim não fica muito legal, porque as grandezas aqui não são proporcionais. Então, talvez o ideal seria fazer o gráfico só, fazer assim, ó. Tirar a quantidade e fazer o gráfico só do faturamento. Então, está aí o gráfico do faturamento. Aqui a gente poderia tirar essas linhas, tirar isso aqui, né?
Então, é o gráfico do total de faturamento. Poderia ser, inclusive, também um gráfico de pizza, né? Aqui em formatar, aliás, a gente poderia alterar o tipo de gráfico aqui, né? Opções de gráfico dinâmico. Não é aqui não. Aliás, aqui. Alterar isso aqui, ó. Design, seleciona o gráfico, vem em Design, alterar tipo de gráfico, colocar pizza aqui que fica melhor. Aqui a gente poderia inserir também os rótulos de dados, né, com os valores. E nós temos aí, né, uma tabela dinâmica. Observe que, à medida que você vai clicando, né, você vai tendo o cenário aqui embaixo. É uma tabela dinâmica muito simples, né, que eu mostrei para vocês aqui. Depois eu vou mostrar outros vídeos com recursos mais avançados. Mas é só para mostrar que você tendo os dados organizados, você consegue inserir uma tabela, fazer um dashboard de maneira bem simples e prática, usando esses recursos do Excel. A configuração ela se dá através aqui dos campos, né? Esses campos aqui e esses quadrantes, como eu falei, quadrante filtro, colunas e linhas. Então aqui, inclusive, se a gente quisesse, como eu mostrei antes, a gente poderia colocar o ciclo aqui no formato coluna, né? Então você teria aqui na coluna o ciclo. Então se você tirar o filtro aqui, ó, só que aqui ficaria muitas colunas porque são muitos ciclos, né? A informação que se repete. Ou então, uma outra configuração, vou deixar esse gráfico aqui em cima, deixar ele menorzinho aqui por enquanto, depois a gente ajusta. Poderia ser assim, ó, vem aqui, botão direito, mostrar lista de campos, e vamos colocar o ciclo aqui na linha e o produto aqui na coluna. Aí ficaria uma tabela dinâmica mais interessante aí, quer ver? Por quê? Aqui esse gráfico, porque o gráfico está com todos os ciclos, né? Por isso que ele ficou dessa forma aqui, né? Tem todos os ciclos aqui. Mas seria também uma configuração interessante. Veja bem, ó, o ciclo, produto, né? Produto A, produto B, por exemplo, se eu quero só produto A e todos os ciclos. Produto A e vou selecionar alguns ciclos aqui. Posso pressionar Ctrl e ir selecionando, ó. Aí ele vai dando aqui para nós o resumo, né, daquilo que... Aqui, no caso, vou tirar esses... Ó, se você clica num ciclo só e traz um ciclo só. Então aqui, produto A. Aqui eu selecionei só o produto A e esses 3 ciclos. Deu a realidade aqui desses 3 ciclos. Então dá para fazer muita coisa interessante aqui usando esses recursos de tabela dinâmica. Espero que você tenha gostado desse vídeo e lembrando que eu tenho um curso completo de Excel, está aí na descrição desse vídeo o link para você adquirir o curso que fica lá no site da Udemy. Se você tiver interesse, também dou aula particular, é bem interessante esse curso, um curso com valor bem baixinho, 80 e poucos reais, se não me engano. Então você pode adquirir esse curso lá e também, se você tiver interesse em aulas particulares, pode entrar em contato comigo. Até mais, um abraço e não esqueça aí de deixar, né, o like, de compartilhar, de se inscrever no canal. Até mais.